tá? Então, esse resumo aqui que eu fiz, gente, ele é bem... Eu gosto desses resumos. Isso aqui é um resumo de leituras de livros que eu fui pegando, né, e tentando organizar o, os personagens, né, de forma cronológica e em fatos bem resumidos, tá? Isso aqui, então, é um resumão mesmo. Eu gosto disso até por questões de memorização, tá? Então tem lá a origem da arte rupestre, que é há 20 mil anos antes de Cristo, né? E o primeiro registro de contagem de tudo, né, que for falar assim, gente, o que é mais antigo, assim, em termos de coisa, é o osso de Xango, tá? Ele é um marco, assim, que, né, que ele deixou, não é algo mais artístico, né? Já é uma coisa mais de registro, né? Então tem essa coisa de registrar, né? E tem a coisa de que né, as pesquisas indicam que tem conta ali dentro, tem registro de calendário lunar, então tem várias teorias envolvendo o osso de Xango, que é então o registro, né, de contagem que a gente tem mais antigo, tá bom? Então, há 18 mil anos antes de Cristo, tá? Então, a escrita, aí eu dividi até num bloquinho, né, que são as coisas mais antigas mesmo que a gente tem da civilização humana, tá? De registro humano, né, que é a arte rupestre. Então vai de 20, 30 mil anos antes de Cristo, tá? A arte rupestre e o osso de Xango. E depois a gente vai para uma outra escala aqui, ó, que já entra aqui no 4 mil anos, que é o surgimento da escrita, tá? Cuneiforme já lá na Mesopotâmia, né, na Babilônia, tá? Dos sumérios, né, que cozinhava o barro e fazia, né, usavam umas cunhas para fazer marcações no barro, secava esse barro, e aí essas coisas chegaram até a gente aqui, ó, tá? Isso 4 mil anos antes de Cristo. E aí o que chegou até a gente, né, são esses tabletes de barro, né, cuneiforme, e aqui já tem conta, tá? Registro de conta, aqui já tem, nesses tabletes aqui já chegou até a gente, por exemplo, o Teorema de Pitágoras, tá? Ai, como assim era o Teorema de Pitágoras? Eram fórmulas, não era fórmula, uma demonstração do teorema, não, era uma receita, tá? Era uma receita. Então já tinha um quadrado de lado 1, a diagonal raiz de 2, né? Tem esse registro já nos barros sumérios, lá nesses tabletes sumérios, tá? A mesma coisa, aí o que chegou pra gente, né, que não tão mais tarde, são os papiros, né? Então tem dois grandes papiros, né, o de Moscou, que é mais antigo, que não se sabe, né, a escrita dele, né, quem escreveu, e tem aqui o papiro de Ames, que já é de 1650, e a gente já tem um registro, né, do autor, né, que foi um escriba, né, ele fez cópia de um outro papiro. E aí, então, esse aqui, gente, é o marco, né, que seria a primeira literatura, né, que a gente sabe quem escreveu e tal, 1650 a.C., tá? E aqui já tinha matemática, já tinha um monte de exercício, de coisa ali dentro, tá? Então a matemática, só que o que acontece? Essa matemática que existia aqui já, ó, cerca de 4 mil anos, tá? Nesses papiros aqui de 1800, 1600 a.C., aqui não tem demonstrações, tá? Aqui são receitas de que, quando um lado é 3, o outro é 4, né, a hipotenusa é 5, era coisas nesse sentido. E aqui, gente, os enunciados não tinha negócio de x, 3x ao cubo, dessas coisas, não existia não. Então, eles falavam assim, o terço de uma coisa acrescido de sua metade, então eram só textos, né, por extenso, tá? A forma, né, então isso aqui é a origem, gente. Antes disso não tinha mais nada, só tem o osso e a arte rupestre, tá? Então, para vocês, né, pensarem que a gente já está 2 mil depois de Cristo, então há 6 mil anos atrás, né, a humanidade começou a escrever, né, então não tinha, né, então a gente já tinha, né, a língua falada, né, agora o idioma escrito estava no início, e é tudo muito rudimentar, né, até, inclusive uma coisa que eu devia ter colocado aqui, que é a origem do papel, por exemplo, que é o que a gente usa hoje, até hoje, né? Então já é bem depois, né. Então aqui ainda era o barro cozido e os papiros lá, tá bom? E aí o que acontece? A gente tem aqui o que a gente chama de o nosso primeiro matemático, tá? O primeiro matemático que é o Tales, né? O famoso Tales de Mileto. Então, de Mileto, gente, não é sobrenome, né? Muita gente acha que é o sobrenome. Tales de Mileto, né?
Porque antigamente se falava a pessoa e de onde ela era, né? De onde nascida. Então, Tales de Mileto, né? Pitágoras de Samos, tá? Parmênides de Eleia, tá? Então era tudo assim, ó, tá? Zenon de Eleia, né? Hipócrates de Quios. Então é assim que se falava antigamente, né, das pessoas. Então Mileto, gente, e aí olha só onde começa a matemática mesmo, que a gente já considera o primeiro matemático, né? Então aqui ele está, né? Isso aqui é em torno disso, tá, gente? Essas datas aqui, o Cesínio é cerca de significa que essas datas não são precisas. Então atribui-se a ele o nascimento de 624 a.C. e a morte em 545 a.C. E aí eu fiz o resumo nesse, né, colocando essas datas em torno para saber mais ou menos ali o nascimento, né, em que época a pessoa viveu, tá? E aí o Tales, gente, ele era um mercador, tá? Que ele ficava viajando e ele teve, né, a oportunidade de conhecer tanto a Mesopotâmia quanto o Egito. Então ele circulava ali, né, por esses lugares, que eram, né, as duas grandes civilizações, né, dois centros de concentração aí de pessoas, né, e de cidades, né, que já estavam, né, esses dois lugares eles já estavam bem consolidados, né, em termos de aglomeração humana, de cidade. Então já tinha engenharia, as casas, ruas já existiam, tá? Então isso aqui vamos dizer, já é moderno, né, no sentido do que era a arte rupestre e como o homem vivia nessa época aqui, né, 20 mil anos antes de Cristo, tá? Que o homem vivia em cavernas aqui ainda, né? Então, Mileto, gente, Mileto já, né? O Tales, que a gente atribui ele, né, o teorema de Tales, quem sabe, né, que as retas paralelas cortadas por transversais, né, a gente tem lá os segmentos proporcionais, mantém-se a proporção, né, dos cortes e tal. Ele foi a primeira pessoa que a gente atribui, que na verdade é uma frase que a gente atribui a ele, que é o seguinte: as verdades matemáticas, né, devem ser demonstradas. Tá? Então essa ideia de demonstração tudo nasceu. E ele foi fundador de uma escola, tá? Que é a escola joaniana. Nessa escola, e aqui é onde tudo começou mesmo, gente. Tudo começou com Tales, tá? E nessa escola, essa escola teve vários filósofos, né, que seguiram no caminho da filosofia. Só que eu não vi registro de que Pitágoras participou dessa escola, tá? Mas o Pitágoras foi aluno de Tales, né? Só para vocês localizarem no tempo aí, tá? Então o Pitágoras, ele é depois do Tales, e ele também criou uma escola que, né, a gente já, não sei se vocês sabem, que é a famosa escola pitagórica, né, em que eles adoravam, né? Então eles tinham os números assim meio que como uma religião, né, uma coisa mística, tá? Então o Pitágoras, ele vem depois do Tales, né, como discípulo de Tales, tá? Então, né, aí seguindo a ordem, temos o Pitágoras. Ele fundou a escola e bem, aí a gente atribui aqui uma parte histórica interessante, que é aquela coisa, a primeira crise porque a matemática ela teve várias crises, né, sobre os fundamentos. Inclusive uma foi estabelecida aqui pelo Zenon, né, ou Zenão, né, que a gente escreve em português. Então essa primeira aqui é porque essa escola pitagórica, eles pregavam que os números naturais é que iam reger o universo todo, né? É o pilar de tudo, até a chegada dos números racionais, tá? Mas aí para eles os racionais, né, que era criado a partir dos naturais, né, que é a divisão de naturais, então para eles os naturais era digamos assim, a base para tudo, e que de fato né, de certa forma, que lá para frente eu vou estar falando dos axiomas de Peano, com Dedekind, e aí que fundamentou a reta, e aí é o que a gente, realmente é o fundamento de tudo. Mas eles achavam que a unidade, essa coisa da unidade era muito importante para eles. O 1 era o número, é o pilar de tudo. Então todo e qualquer tipo de medida tudo tem o seu 1. Tá? O que é o seu 1 ali? Ó? É que
Por exemplo, comprimento. Se a gente for falar de comprimento, a gente tem que... todos os comprimentos são múltiplos de uma certa unidade ali, específica. Então, a ideia do 1, né, que é aquela coisa, é você escolher a sua unidade. As áreas. Existe uma unidade mínima, atômica, né, pequenininha lá e tal, que todas as outras áreas é um múltiplo daquela unidadezinha de área. Tá? Então, isso era uma... Então, de certa forma, era discretizar o universo. Né? Os pitagóricos, eles discretizavam o universo até... um estudante de Pitágoras descobrir os números, medidas incomensuráveis, né? Ou seja, medidas que não tem um múltiplo, não tem ali, não é múltiplo de algo comum, né? E aí isso aí abalou a crise e tal, então isso gerou ali um abalo na filosofia, né, dos pitagóricos. Tá? E aí, olha só, e aí tem um outro personagem, que é o Parmênides, tá, de Eleia. E aí, já um pouco depois de Pitágoras, ele também fundou uma escola e sabia da filosofia pitagórica, e essa escola se opunha ao Pitágoras. Observem que aqui, gente, são só coisas de ideias, né? Eles não tem pesquisa matemática, aquela coisa já. Então, aqui é no início. Então, é muito um pouco a matemática com a filosofia. Então, aqui no início, gente, se discutia... Então, olha só as coisas que a humanidade, né, as maiores mentes, né, quem detinham o conhecimento, estavam discutindo. Tá? Então, nesse caso aqui, eles estavam discutindo em torno da incomensurabilidade dos números. Tá? Então, essa escola já do Parmênides, eles se opõem a Pitágoras, a escola pitagórica, no sentido de que eles acreditavam no universo infinito e contínuo. Tá? Ou seja, as medidas de comprimento, elas podem assumir o valor que você quiser continuamente, né? Uma coisa sem buracos. Tá? Então, medida de comprimento, área e volume são coisas que não têm essa unidade, não é atômico. Tá? Não tem, inclusive, isso aí já é um pensamento bem profundo, tá? Porque eles poderiam até pensar nos números racionais, né? Porque, dados dois números racionais, né, existe uma infinidade de racionais entre eles ainda. Então, e mesmo assim, eles não sabiam que tinham os buracos, né? Porque na escola pitagórica, eles já experimentaram a irracionalidade, né? O encontro dos números irracionais, que é a racionalidade do raiz de 2. Tá? Então, já estava, né, falando de números além dos racionais. Então, esse é o período em que estava aquela coisa assim, olha, existem números irracionais. Imagina que houve um tempo na humanidade que, né, a humanidade não sabia que existiam os números irracionais, a raiz de 2, né? Tá? Então, e aí o Parmênides, ele veio para trazer de uma vez por todas o início da discussão do contínuo e a ideia do infinito. Tá? Então, mais ou menos aqui, ó, em torno de 500 a.C., que tivemos a primeira ideia do contínuo, né, e do infinito. Tá? E aí, um dos seguidores de Parmênides, que é o Zenão, né, o famoso, os paradoxos de Zenão, que são vários, tá? Ele deu... O Zenão, seguindo a linha de Parmênides, né, a escola que ele criou, o Zenão, ele colocou vários questionamentos envolvendo a questão do infinito. Tá? Poxa, olha, o infinito é uma coisa que a gente tem que discutir, porque tem problemas que fogem do senso comum, tá bom? Que são os paradoxos dele. E no meio de todas essas argumentações, essas discussões filosóficas, o Zenão é a primeira pessoa a quem a gente atribui, olha só, gente, o exemplo de argumentação por absurdo. Ou seja, sequer aqui a gente estava começando a selar a forma com que a gente argumenta. Tá? Né? Então é muito no iniciozinho, gente. Então a gente está, olha só, então antes de Cristo aqui, ó, até o século VII a.C., é muito pouca coisa que se tinha de matemática e pesquisa, né, descobertas mesmo, assim, né, de resultados. Então era tudo muito no início. Tá? A escrita tinha acabado, é muito, muito jovem, né, a escrita aqui e tal. Então aqui ainda estava o início de argumentação por absurdo se atribui a Zenão. E a ele, esses
esses paradoxos, né, que são famosos. O paradoxo de Aquiles, por exemplo, que é o Aquiles, a corrida do Aquiles com a tartaruga, né? A corrida diz o seguinte, que o Aquiles ele vai correr contra a tartaruga, né? E aí ele pede para a tartaruga ir, né, andar um pouco à frente, que depois ele corre para ganhar da tartaruga. E aí esse paradoxo de dizer não aqui, ele diz o seguinte, ora, o que acontece? Então a tartaruga, né, partiu antes, né? E em algum momento o Aquiles ele vai começar a corrida dele, aí ele inicia a corrida. Só que quando ele chegar, né, na posição da tartaruga, né, naquele lugar em que ela estava quando ele partiu, ela já vai estar um pouco mais à frente. Tá? E aí esse processo se repete, né? Então é como se ele estivesse partindo, né, lá da frente e ela já estivesse um pouco mais à frente. E aí ele vai, caminha, chega de novo onde a tartaruga estava. Só que aí ela já vai estar um pouco, mesmo muito devagar, né, a tartaruga, ela vai ter se deslocado um pouquinho para frente. E aí o Aquiles, de novo, ele vai ter que se deslocar para onde ela estava, só que ela não vai mais estar lá, mesmo andando muito devagar, ela vai estar um pouco mais à frente. E aí ele fala assim, como é que o Aquiles chega até a tartaruga e ultrapassa a tartaruga? Então tem esses paradoxos aí, né, que eles colocavam lá. O paradoxo da flecha é o seguinte, né? A flecha para chegar no ponto final dela, ela tem que... Esse aqui é interessante, né? Porque hoje a gente sabe o resultado, né? Que é das séries, é o que envolve infinito, né? Aliás, o que eu vou falar agora é o paradoxo da dicotomia. Tá? A dicotomia é exatamente isso do 2, de que se você... É porque como o exemplo é da flecha, aí eu confundi com o da flecha, que é o seguinte, vamos pensar numa flecha mesmo, né? A flecha, para atingir o alvo, ela tem que andar primeiro a metade do caminho, né? Depois ela tem que andar a metade da metade, né? E depois a metade da metade da metade, e aí ela vai andando esses pedaços, né? Então, como é que ela anda esses infinitos pedaços num tempo curto, né? Num tempo finito? Tá? Então, essa era uma pergunta. E hoje a gente responde isso exatamente dizendo que a soma de uma série, né? De uma PG, de uma PA, né? De uma PG, né? Ela, mesmo com uma infinidade de parcelas, isso dá um número, né? Dá um número, ou seja, a soma converge. Então é mais uma dicotomia. O paradoxo da flecha aqui, eu nem lembro agora o que é exatamente. Tá? Então eu vou pular isso aqui porque eu não lembro. Tá? Vou pesquisar depois e trago para vocês depois. Tá? E se em algum momento eu recordar aqui, eu falo para vocês. Então, esse aqui é o Zenão, gente. Então aqui a gente estava com esses primeiros argumentos envolvendo infinito, contínuo e tal. Isso aqui bem antes de Cristo. Tá? E aqui, né, logo depois de Zenão, eu registro aqui o Hipócrates. Tá? O que é que tem Hipócrates? Hipócrates, ele é importante aqui para o nosso curso, tá? E aí pouco se sabe aqui sobre ele também, que é o seguinte, é um marco na geometria os elementos de Euclides, né? Então a gente acha que os elementos de Euclides, assim, foi a primeira coleção de livro elaborada e escrito de geometria de uma forma sistemática, né, e já né, organizada logicamente, com premissas e tal. A resposta é que isso não é, gente, não é o primeiro, não. O primeiro é atribuído a Hipócrates. Tá? Então Hipócrates escreveu o primeiro livro de geometria, tá, de forma sistemática e organizada. Tá? E alguns resultados desse livro aqui aparecem nos elementos de Euclides. Bom, inclusive daqui a pouco eu vou falar de Eudoxo, né? Porque o que acontece, Euclides ele registrou conhecimento do passado, é um livro, né? Uma coleção que marcou a história da literatura mundial, tá? Só que tem um passado ali, ó, né? É um livro que se escreveu baseado, né, em coisas novas, em organização nova, ideias novas, mas muita coisa do passado. Então esse passado é o que, ó? Foi construído por esses personagens aqui, ó, tá? Tales, Pitágoras, tá? Essas discussões todas aqui, ó. Esse é o passado que levou, por exemplo, Hipócrates a escrever
né, a fazer o primeiro registro, né, livro de geometria, tá? E já com uma lógica, né, sistêmica ali, organizada, tá? E aí, gente, já aqui, né, aqui a gente já está em 400, né, antes de Cristo. Aqui ainda finalizando, né, o século 3 aqui antes de Cristo, eu vou estar falando aqui do Platão, tá? E por que Platão está aqui na nossa lista? Se na verdade a Platão, gente, não se atribui descobertas matemáticas, fórmulas, essas coisas aí sobre Platão, apesar de que a gente tem ali os sólidos de Platão, tá? Então, Platão, ele foi uma pessoa importante da época dele, né, que inclusive ele fundou a academia, né, em Atenas. E essa academia, gente, foi responsável por formar diversos filósofos, tá? Gente que ia contribuir, e aqui eu faço uma ligação bem importante, tá? O que é que eu quero fazer aqui? Ó? Eu quero chegar até Arquimedes, tá? Passar por Euclides e chegar até Arquimedes. Então, esse resumo que eu faço, eu coloco Platão aqui, porque Platão está nessa linha do tempo aí, porque essa escola dele, ele deu muito valor para a matemática. Ele valorizava muito a matemática, discutia muito a matemática nessa academia, tá? Trazia os matemáticos, né, e estimulava o estudo da matemática em si, tá? E aí, Eudoxo, por exemplo, tá, foi aluno de Platão, aluno e colaborador, tá? Ou seja, né, e na época ele era considerado o maior matemático da época, tá bom? O Eudoxo, tá? E aí o Eudoxo já foi uma pessoa que já fazia pesquisa matemática, tá? Já desenvolveu axiomas e princípios de matemática e demonstrações já bem mais elaboradas, tá? Que inclusive já aparecem no livro de Euclides, e as demonstrações aqui já são demonstrações com fundamentos, né, e organização lógica que a gente já ensina até hoje. Então aqui a gente já tem matemática ad infinito, né, que já são verdades a partir de premissas e que a gente, né, já tem, inclusive tem uma dissertação do Profimate que eu vou estar disponibilizando, não, desculpa, não é dissertação do Profimate não, é um texto da professora lá da UFMG, tá? Que ela fala sobre o comprimento, né, da circunferência, e aí já usa a demonstração que está lá, é a demonstração de Eudoxo, tá? Ela organizou tudo lá para, né, fundamentar, né, o que é o comprimento da circunferência, e aí ela já apresenta a prova de Eudoxo, então já aí, né, em torno aí de 350 a.C., tá bom? Então, Eudoxo, isso aí. Então, e o Eudoxo, né, como ele estava estudando o comprimento e a área do círculo, ele, né, na argumentação dele, a gente atribui que ele já foi o primeiro criador do método da exaustão, né? Método esse que levou o Arquimedes, né, acho que um século depois ali, a chegar de fato, né, a fórmula do comprimento da área a área do círculo, tá? A área e volume da esfera, por exemplo, tá bom? Então aqui, ó, Eudoxo é o início dessa parte, tá? Então aqui tem um postulado de Eudoxo, tá? Que inclusive a gente atribui a Arquimedes, que é o princípio de Arquimedes, não, a propriedade de Arquimedes, que a gente estuda na análise matemática lá, né, em análise 1, né, tem lá que dados dois números positivos quaisquer, né, se você pega um, né, vai existir um múltiplo desse um que vai superar o outro, tá? Então é o famoso de grão em grão a galinha enche o papo, tá? Então, por menor que seja um número real positivo, né, algum múltiplo desse cara supera qualquer outro número dado, tá? Positivo, tá? Então isso aqui foi uma das premissas que o Eudoxo usou, né, para fazer a argumentação dele do comprimento da circunferência lá, tá? E aí ele também foi a primeira pessoa já a dar demonstrações, né, sobre
Bem, isso aqui era avançadíssimo para a época, gente. Então isso aqui é o maior matemático da antiguidade, né? Foi Eudoxo, tá? Então ele já sabia, já tinha demonstração de que as áreas de dois círculos estão na proporção do quadrado da área dos diâmetros, tá bom? Então isso aqui já é um resultado. Então aqui a gente já tem demonstração matemática consolidada aqui com Eudoxo, tá? Aqui da Academia de Platão. E aí, qual o mérito de Platão também? Que nessa Academia de Platão tivemos também um personagem chamado Aristóteles, né, que acho que vocês já ouviram falar. E qual a ligação de Platão, Aristóteles com a matemática, com Euclides, com a geometria? Então, voltando aqui, gente. Então, Platão fundou a academia, tá? Nessa academia, né, formaram-se vários filósofos, dentre eles Aristóteles, tá? E Aristóteles, por sua vez, ele foi tutor de Alexandre o Grande, tá? Ele era, né, porque os reis antigamente eles tinham, né, os conselheiros deles, né? Então Aristóteles ele foi tutor de Alexandre e ele também foi professor de um general de Alexandre o Grande, tá? Que é o Ptolomeu Sóter, tá? Então, e por que isso está aqui? Porque o que acontece? Aristóteles ele pregava claro, né, como um sábio, o zelo pelo conhecimento, tá? Pela academia, pela pesquisa, né? E não só o zelo, né, a valorização disso, né, de que existia uma coisa que não era real, né, que inclusive nessa época já discutia, e ele discutia muito isso, Aristóteles mesmo, tá, de que é a matemática como ferramenta, tá, que é o surgimento da ciência abstrata, né, da abstração em si. Tá? Então ele já valorizava isso, discutia isso com Alexandre o Grande, discutia isso com esse general, tá? E aí o que acontece? Alexandre o Grande, né, que praticamente conquistou o mundo todo, ele conquistou o Egito também, tá? E aí ele colocou, bem, e com a morte do Alexandre o Grande, quem assumiu e se tornou rei do Egito após a morte do Alexandre foi esse general, tá? E esse general aqui que construiu, né, o Museu de Alexandria, tá? Com o propósito de reunir lá, inclusive chegou, né, o acervo desse museu chegou a ter, gente, olha só, cerca de 700 mil rolos de papiros, tá? E aí, esse museu aqui, gente, nesse museu, concentrado tudo isso aqui, ó, foi a base, tá, para o Euclides escrever os elementos de Euclides. Tá? Na famosa Biblioteca de Alexandria. Tá? Então, nessa biblioteca, que é a escola, né, que a gente chama todo esse conhecimento concentrado ali, a gente resume isso na chamada Escola de Alexandria, tá? Onde lá, né, Euclides, né, escreveu lá os elementos, tá? Aqui em torno de 300 a.C. E realmente sobre Euclides, gente, não se sabe, né, se sabe muito pouco sobre Euclides. Na verdade, não foi ele, né, ele liderou uma equipe, tá? Né, a história conta que ele liderou uma equipe, que ele não teria escrito sozinho, tá? Que é esse plano de reunir esse conhecimento lá de geometria, teoria dos números, nessa coleção lá, que são os elementos de Euclides, tá bom? Então aqui é essa contribuição do Aristóteles, e não só isso, tá? Então a primeira aula que eu dei para vocês sobre sistema dedutivo, tá? Porque é aquela coisa, Euclides escreveu os elementos de Euclides, organizou da forma com que organizou, e como assim, do nada, né, já com todas aquelas coisas de premissas, né, de elementos primitivos, definições, axiomas e os teoremas depois, que é o marco, né, de organização, né, da escrita. Isso teve influência extremamente grande de Aristóteles, tá? Que foi o idealizador do sistema dedutivo, que foi aquela aula que eu apresentei para vocês, tá bom? Sobre o sistema dedutivo. Então toda essa base aqui, ó, de Aristóteles, né, serviu para o Euclides, né,
organizar tanto o que tinha de conhecimento prévio, com toda essa organização lógico-matemática, para fazer um marco aqui na história da literatura humana e na história da humanidade, tá? Porque os elementos de Euclides mudou a história da humanidade, né? No sentido de que a gente tinha já uma escrita consolidada, tá? Resultados consolidados, o início da matemática já consolidado, e isso tudo registrado numa coleção, né, que é chamada de Os Elementos de Euclides, tá bom? Então, talvez, né, certamente está entre as maiores obras da matemática, da literatura mundial, tá? De toda a história da humanidade, aí são Os Elementos de Euclides, tá? E aí, né, meio que contemporâneo, mas pós-Euclides, tá? Porque Euclides, né, pelos registros, ele tinha conhecimento dos elementos de Euclides, e aí a gente chega aqui num monstro aí da matemática, né, que é aí da física também, né, o famoso Eureka, né, que ele já estudava de tudo, estudou muito sobre as cônicas, e aqui começa um grande resultado que é lindo, que eu vou estar apresentando para vocês depois, a forma com que Arquimedes descobre o volume e a área da esfera, tá? E a argumentação envolvendo já infinito, né, que é o início do processo de integração, né, essa coisa de lidar com o limite, né? Então aqui já surge muito, aqui está a base, ou seja, antes de Cristo, né, ele já estava criando toda a base lá que o Newton, né, ia usar lá no século XVII, 1660, né, para demonstrar o teorema fundamental do cálculo, e então descobrir todos, né, os resultados aí que ele descobriu sobre as órbitas dos planetas e tudo, né? Então tudo começou aqui, não que tudo começou, né? Mas Arquimedes, ele deu já os primeiros indícios e demonstrações envolvendo esse processo o processo lá de trabalhar com infinito, né, de limite, tá? O processo de limite, tá? E aqui é um compêndio aqui, a obra de Arquimedes. Então a gente chega aqui, gente, antes de Cristo. Observem que, e aqui eu encerro, né, a nossa história aqui da geometria, meio que por aqui, que é o que, né, o que a gente vai trabalhar nesse curso. A gente vai chegar aqui a Euclides e Arquimedes, e um pouco depois alguns outros resultados que eu vou estar apresentando para vocês, tá? Mas nessa nossa história aqui, ó, eu finalizo com Arquimedes, que ainda está antes de Cristo, e aí, e só para estender um pouco mais aqui, ó, só para vocês terem ideia da noção, né, da temporal da história do conhecimento humano. Então aqui, gente, olha só, em torno de 250 a.C., vamos dizer aqui, né, que é a era de Arquimedes, 250 a.C., a humanidade descobriu a fórmula da área do círculo, que é coisa que a gente ensina para todo mundo aí, né, as pessoas sabem, né, mas em algum momento isso era o maior conhecimento humano, sabe? O famoso πr ao quadrado, aqui, ó, 250 anos antes de Cristo, e, né, e o 4/3 πr ao cubo, né, que é o volume da esfera, né? Beleza? Então isso aqui, ó, né, no período de Arquimedes, que a gente tem esses primeiros resultados, né, de geometria consolidados, né, e todas as propriedades de cônicas também. Arquimedes, né, tem umas provas lindas dele que não usa integral, derivada, não usa nada, né, só, né, coisa da geometria plana mesmo, tá? E por que eu coloquei esses resultados aqui, ó? Eu coloquei isso aqui, gente, porque olha só, a gente começou a nossa contagem, olha o osso aqui onde é que está, né, o osso está, né, 20 mil anos antes de Cristo, tá? É de 18 a 20, né, o osso que é atribuído aqui, a idade dele, tá bom? E aí a gente começou a contar. Aí veio a escrita, a gente teve os primeiros resultados, escolas, filosofia, discutindo infinito, tananã, né, essa coisa, os paradoxos de Zenão, beleza? A área do círculo aqui, né, finalmente, já com uma demonstração, tá? E a demonstração é linda, que usa coisas físicas, então a verdade está consolidada aqui, ó. Mas, gente, a contar, os números naturais, eles só foram formalizados matematicamente, né, que é o que a gente estuda no curso de análise, né, matemática também, que são os axiomas de Peano, em 1889.
tá? Com um livro que o Peano publicou. Tá? E nesse mesmo período aqui, né, estavam se discutindo os fundamentos da matemática, tá? Que no caso aqui, ó, o corte de Dedekind, ele é a fundamentação do contínuo, tá? Ou seja, a reta real, ela é finalizada aqui, ó, em 1872, no artigo de Dedekind, que deu origem, né, a toda essa discussão dos fundamentos, né, da matemática, dos números e tal. Então, os números naturais, eles, finalmente, eles são, vamos dizer, eles nascem do ponto de vista matemático, né, em 1889, né, que é o que a gente tem até hoje, né, que são os axiomas de Peano, né, que são as premissas, né, das quais a gente demonstra todas as demais coisas sobre os números naturais. Ou não, né, por causa do resultado de Gödel também, lá, então já tem essa frase já não é mais verdadeira, né? Tá? Então tem muita coisa. Então tem muita coisa aqui no meio, tá, gente? Então eu coloquei esses dois resultados aqui só para vocês verem que os números reais, que é o contínuo mesmo, que é aquela discussão lá com Aristóteles aqui, ó, lá antes, né, com Parmênides, Eudoxo, essa história toda só terminou em 1872 com esse artigo aqui do Richard de Dedekind, tá? E aí começou essa discussão. E os axiomas de Peano, na verdade, eles têm que ser chamados de axioma de Peano e Dedekind, tá? Porque em 1888, o Dedekind, ele publicou também, né, o que seriam os axiomas que iam fundamentar a aritmética e a reta real, tá? E aí, um ano depois, o Peano veio com um que mais simples, né, mais simplificado e mais objetivo, e aí acabou que ficou, né, vingou, né, o que chegou até a gente foi esses axiomas que o Peano escolheu. Tá? Então fica a fundamentação do contínuo da reta com o Dedekind, e a fundamentação, os axiomas dos naturais, ficou com o Peano. E aí toda a construção geométrica, então aqui a reta, para vocês terem ideia, né? A reta, ela é consolidada aqui, ó, a ideia do contínuo. Finalmente, né, em 1915, a gente tem aí o marco, né, da geometria, né, que aí é muito legal essa discussão da relatividade geral, né, gente, porque essas discussões de Aristóteles, né, do início lá, era sobre que as pessoas discutiam que a matemática era uma manifestação do que a gente vê no mundo real, tá? E tinha gente que dizia o seguinte, não, que a matemática só existe porque o mundo real existe, tá? Então, e de que a gente não conseguiria construir matemática, bem, se a realidade não existisse, nem a gente existiria, né? Mas a discussão aqui que eles faziam nessa época era que toda a matemática que a gente viria a produzir, ela estava baseada nas experiências reais. No fundo é o seguinte, ninguém vai criar coisas abstratas que não existem, né, que nunca vai ter utilidade, que é tipo uma arte, uma coisa, né, só da nossa imaginação, tá bom? Então, a resposta para isso é aquelas discussões de filosofia, né, que inclusive é uma das quais eu discordo. Eu acredito que a gente é capaz de abstrair a matemática e criar a matemática simplesmente pela matemática, pela abstração, tá? Mas a relatividade geral, ela faz um marco, né, do que exatamente era isso. Então, existia muito da matemática, tá? Que inclusive é toda a geometria riemanniana, né? Que aí tem a geometria euclidiana, que é o Euclides, tá? E aí tem a geometria não euclidiana, que eu vou estar, né, falando um pouco disso para vocês num outro material, que aí é uma geometria extremamente abstrata, né, que aí ela foi desenvolvendo de forma bem abstrata durante anos e anos, e aí o Einstein pegou na teoria da relatividade dele, simplesmente ele observou o seguinte, olha, tudo que vocês estão criando aí, ele se encaixa numa teoria física, tá? Então ele fez essa conexão, né, de uma coisa que é física, que é real, que está aqui com a gente, com uma coisa abstrata lá da matemática. Tá? E aí criou a teoria da relatividade geral, que é um resultado puramente geométrico, tá? Que ele diz que a Terra não atrai os corpos, os planetas, o céu, né, o Sol, ele não atrai os planetas, não tem essa interação à distância, que não é como se falava antigamente. Então essa atração que a gente
a gente acha que que a maçã cai, a maçã de Newton cai, não tem nada a ver com, não é não tem essa coisa de puxar a distância, não. É um fenômeno puramente geométrico, tá? De que a massa distorce, né, um universo que não é tridimensional, o espaço, né, esse nosso espaço, ele não é de dimensão 3, ele é de dimensão 4, o tempo é uma dimensão a mais, essas coisas estão conectadas, não tem como separar essas coisas, então é uma coisa só. E aí o planeta, ele deforma esse espaço e cria esse efeito, tá, de desvio das rotas dos objetos. Então os objetos estão caindo o tempo todo, tá? O que acontece é que a rota é desviada, né, por essas massas, e aí a gente tem essa sensação de que os corpos estão sendo atraídos, tá? Então, no fundo, é isso. E aí é um marco aqui do que a geometria, né, foi capaz de alcançar aí pra gente, tá bom? Então, esse é um resumo, gente, que eu fiz, espero que eu vou estar passando isso para vocês, e aqui conta, inclusive com os personagens a mais que eu coloquei, ó, Platão, tá? Botei, né, Aristóteles, né? E vocês verem que a origem da matemática ela é muito curtinha, tá? Então, esse início disso aqui, né, que é o marco, então essa é a história aqui inicial mesmo, gente. Tales, primeiro matemático, que foi professor de Pitágoras, tá, da escola pitagórica, Parmênides, que questionou os pitagóricos, tá bom? E também fundou uma escola, né, que deu então, né, e começou a discutir infinito, e que falou de Zenão, né, aliás, que formou Zenão, que trouxe para a gente os paradoxos, tá, e já os primeiros argumentos por absurdo, né, de demonstrações tudinho, que né, aqui já se tinha todos esses resultados. Hipócrates, que reuniu e escreveu o primeiro livro organizado de geometria, antes dos elementos de Euclides, tá bom? E aqui vem, né, um outro contribuinte aí de valorizar a matemática, montar uma escola, né, que deu pra gente Eudoxo, Arquimedes, que estimulou o general a criar, né, lá o Museu de Alexandria, né, e reunir todo esse conhecimento, que chegou a Euclides, que finalmente chegou a Arquimedes, e aqui a gente já tem uma matemática linda, consolidada, com demonstrações e resultados, e a gente vai estar explorando aqui a obra de Arquimedes aqui nesse curso, tá bom? E aqui tem um buraco, tem muita coisa de geometria aqui também, tá, que eu vou estar falando aqui, tá, até chegar, né, Dedekind, Peano, na relatividade geral. E eu tenho até que colocar aqui depois aqui, ó, a conjectura de Poincaré, né? Tá. Então é isso, gente. Vou estar